Aleluia. Por favor, amado, senta só um pouco. Eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos, no capítulo 4. Deus é bom. Deus é bom. Amados, deixa eu só te dizer uma coisa. Aqui na igreja você não é proibido dar glória a Deus, nem aleluia não, tá certo? E nem muito menos ficar aí na cadeira brigando comigo. Pode brigar. Pode se levantar e dizer, é isso mesmo, pregador, prega, prega, é isso mesmo. Fala aí a palavra. Porque a gente está aqui, amados, é justamente para estarmos uns aos outros incentivando. Então, se você recebe a palavra, meu amado, deixa eu dizer uma coisa, a gente vai fazer uma festa santa aqui. Mas se a gente sair daqui, amados, olhando simplesmente como se fosse uma palavra qualquer, a gente vai entrar e sair da mesma forma. Quando nós vamos para um jogo de futebol, o que é que acontece? Eu já vi hoje, quando eu fui almoçar com os meus pais, quando eu saí, estava vendo, amados, que o pessoal já está colocando bandeira do Brasil nos carros, não é? No capô do carro tinha uma bandeira enorme, aquelas bandeirinhas penduradas na janela. E quando a gente vai assistir um jogo, como é que a gente torce? Calado, sentado, simplesmente olhando quando o Brasil faz um gol? Não, mas a gente torce. Mas aquele gol passa. Os jogadores não sabem nem teu nome, não sabem nem que tu existe. Mas quando Deus fala para mim e para você, amados, é essa palavra que a gente tem que se agarrar. E como é que eu me agarro com essa palavra? Também, amados, gritando, eu posso até assim dizer, dizendo amém, é isso mesmo, eu concordo com isso que você está falando é para mim. E sabe, amados, é dessa forma que a gente tem que estar. Eu não vou me importar se você ficar em pé e ficar apontando para mim, dizendo, isso, pregador, prega, grita mais, fala daquilo que Deus tem para a minha vida. Porque eu sei de uma coisa, que a gente vai sair daqui totalmente diferente. Porque a gente está crendo naquilo que está sendo ministrado. Então não tem problema de você se levantar. Eu não vou pensar que você está brigando comigo. Pelo contrário, eu vou estar entendendo que você está crendo naquilo que Deus está dizendo para mim e para você. Então, mas nós somos um povo que é um povo muito forte, um povo sadio, um povo, mas que quando Deus fala, a gente escuta e crê naquilo que Ele diz. Porque eu sei que Deus não é doido, e nem muito menos Ele é mentiroso, e nem muito menos Ele se engana naquilo que Ele diz. Então, aquilo que Ele fala é para mim, ponto final. O diabo que fica se estrebuchando sozinho, mas eu vou crer naquilo que Deus diz. Porque, amados, algo que Deus colocou no meu coração para que a gente compartilhasse um pouco essa tarde, começou tudo no dia que eu fui levar a Isabel para fazer exame de sangue. Quando eu cheguei lá, primeiro foi Isaías, o menorzinho, que tem 3 anos, e Isaías, como ele não entendia, não sabia o que era que estava acontecendo, a gente não teve tanta dificuldade que ele fizesse o exame de sangue. Mas Isabela, ela já conhecia e já sabia para o que é que ela estava lá. E quando ela chegou, amados, que eu sentei ela e ela disse, papai, eu vou fazer exame de sangue. Eu disse, Isabela, papai dói. Eu disse, eu sei, Isabela, que dói. E realmente dói, eu não vou mentir para você, que dói. Mas você precisa fazer o exame de sangue. E ela chegou e disse, mas papai, não deixa eu fazer isso não. Eu disse, mas Isabela, me peça outra coisa. Mas você vai precisar fazer o exame de sangue. E ela chegou e ela começou a chorar. E teve uma determinada hora que ela quis sair. Mas eu a segurei, coloquei ela lá sentada e comecei a conversar com ela. E quanto mais eu conversava, cada vez mais ela dizia que não. Cada vez mais ela ficava desesperada, porque ela sabia que ia fazer o exame de sangue. Que dali ela não ia sair enquanto não fizesse. E ela chegou, teve uma determinada hora que ela disse algo que para mim aquilo me chocou. Ela disse, papai, você não me ama. Porque se você me amasse, você não deixaria que eu fizesse esse exame de sangue. E eu disse, Isabela, você está enganada. Eu te amo e é por causa disso que você precisa fazer esse exame de sangue. E muitas vezes, amados, nós somos acusados, não é verdade, de coisa que a gente não é. De como é ruim, amados, alguém dizer para você que você é mentiroso, você sabendo que você está falando a verdade. Eu não sei se você já passou por situações assim, principalmente por pessoas que você ama. E quando você é acusado de algo que você não fez, rapaz, aquilo dói. Aí eu comecei a chorar, agora era ela e eu chorando lá para fazer o exame. Aí a mulher que faz o exame chegou e disse, mãe, vem cá, que a Rita estava do lado de fora.
Aí disse, mãe, vem cá, porque com o pai não dá aqui para resolver, não. Ele está aqui conversando e não deixa a gente tirar o sangue dela. Pelo contrário, eu estava tentando convencer a Isabela a fazer o exame de sangue. Mas quando ela disse aquilo, amados, foi como uma facada no meu coração. Porque eu sei o quanto eu a amo. Eu falei errado, a amo? Ou amo ela? Mas uma coisa eu sei, amados, que o meu amor que eu tenho para com ela, amados, é grande demais. Ao ponto, amados, de estar triste por ela ter que fazer aquele exame, mas eu queria que ela fizesse. Então nós não gostamos, amados, de jeito nenhum de ser acusados por pessoas, até aquelas mais próximas, de algo que a gente não fez. Mas sabia que no decorrer de toda a nossa vida, em muitos momentos nós acusamos a Deus dele fazer algo que ele não fez? Sabia que quando nós olhamos numa situação difícil, no meio de um problema, e começamos a dizer, mas Senhor, Tu me prometeu algo. Tu dissesse para mim, através da Tua palavra, através de um varão, que esse problema iria ser resolvido. E cadê a solução? Onde é que Tu estás, Deus, que não está vendo esse problema? E muitas vezes nós acusamos a Deus de ser causadores de problemas, de trazer discórdia, de trazer problemas, de misérias para a nossa vida. Mas Deus, amados, Ele não faz isso. E é ruim, nós não gostamos de nós mesmos sem acusarmos. Então, amados, algo que Deus tem para a minha vida e a tua vida também, é que nós precisamos cada vez mais conhecer a sua palavra e conhecer o Deus que nós servimos. E com isso, nós não vamos mais acusar Deus daquilo que Ele não é. Porque Ele não é mentiroso, Ele não é um Deus de faz de conta, mas Ele é um Deus que tem todo o poder e que te ama muito. Mas aqui em Marcos, no capítulo 4, nós estamos vendo o quê? Estamos vendo uma passagem, amados, que muitos de nós conhecemos, que diz que Jesus Cristo pegou os seus discípulos e disse para eles, olha, vamos para o outro lado, lá para a outra margem. Mas chegou num determinado canto da viagem, onde uma tempestade começou. O vento soprava, as ondas estavam muito altas, o desespero bateu na porta daquele povo. Mas olha só aqui em Marcos capítulo 4, no versículo 38, que diz: E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que perecemos? Então, amados, quantas vezes nós fazemos isso, não é verdade? Porque olha só lá no versículo 35 o que diz, aí em Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Ele tinha falado uma palavra, não é verdade? Tinha ou não tinha, mas ele não tinha dito que iriam para o outro lado? Eles não já tinham a certeza daquilo que Deus tinha dito? Quando Deus nos dá uma promessa, amados, Ele não se confunde, Ele não erra. Então nós podemos ter a certeza que a palavra que Ele lançou para a nossa vida vai se cumprir. Eu mesmo já prometi várias coisas para os meus filhos e eu esquecia. E chegava depois e Daniel dizia, ei papai, vem cá. Mas papai, tu não me disseste que tu ia me dar aquilo de presente? Aí eu me lembrava daquilo que tinha dito. Mas Deus, amados, dele não é esquecido e nem faz-se de conta que é esquecido. De dizer uma coisa e dizer, eita rapaz, eu não vou ter como cumprir. Então deixa, vai empurrando ele com a barriga. Talvez até ele esqueça. E talvez não se lembre mais daquilo que eu falei. Não, amados, ele se lembra daquilo que ele te prometeu. E ele é fiel e justo para cumprir isso na tua vida. Mas eu sei que no decorrer, até a palavra de Deus ser lançada, até que a bênção se concretize na tua vida, pode vir muitos problemas bater na tua porta. Dificuldades elas podem vir, os ventos podem soprar. Mas o que é interessante, amados, é que podemos nos agarrar com a palavra de Deus, naquilo que Ele nos diz. Porque Ele não é indiferente com as situações que nós passamos. Não pense, amados, que Deus está olhando e dizendo, eita, vai morrer. Mas olha só, o diabo dessa vez conseguiu. Ele não vai ter mais por onde sair. As portas tudo se fecharam. O diabo ganhou mais uma. Não, amados, Deus ele tem todo o poder. E além do mais, ele pode abrir portas onde não existem portas. Ele pode trazer solução onde não tem solução. Então nós podemos todos os dias confiarmos no Senhor e sabemos que a palavra que Ele disse para a nossa vida vai se cumprir. Nós vamos chegar na outra margem, amados. Nós vamos chegar lá. Então diga assim, pregador, prega, pregador. Aleluia. É desse jeito.
E, amados, quando nós vamos ter a certeza, não é quando eu chegar do outro lado, mas é a partir do momento daquilo que Deus disse. Eu posso ter a certeza que vai se cumprir na minha vida. Porque aonde eu for, amados, Deus vai estar comigo. Eu posso estar no pior local dessa terra, Deus vai estar comigo. Eu posso estar andando no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, por causa de quê? Ele está comigo. Então, mas ele vai estar me conduzindo em triunfo e dizendo, filho, vamos lá, não desiste, porque a vitória já é tua. Eu já falei para você que você vai chegar do outro lado, e nós vamos chegar lá. E por causa de quê? É por causa que Eduardo está dizendo? Não, mas é porque Deus te disse. É Ele que falou. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Guarda isso no teu coração. Mas o que é que o diabo quer? Ele quer, amados, que você comece a olhar para as situações, para o vento, para as dificuldades, e comece a ter dúvida dentro do teu coração. Comece a dizer, mas Senhor, acorda. Tu não está vendo que a gente está padecendo? Será que é da tua vontade que a gente pereça no meio desse rio? É não, amados. Ele não tem desejo nenhum de ver seus filhos padecendo. Ele não gosta, como eu não gosto de ver os meus filhos sofrendo. Quando Isabel estava com a gripe H1N1, como aquilo doía no meu coração. E quando um dos filhos de Deus está numa situação difícil, pode saber que ele não é indiferente. Então não vamos acusar a Deus daquilo que ele não faz, porque ele não olha para você e te despreza. Ele não tem filhos preferidos. Eu gosto mais de Rielman do que de pastor Wagner. Será que é isso mesmo que acontece? É não, amados. Ele gosta de cada um de nós. Do mesmo jeito que ele gosta do pastor, ele gosta de você. Do mesmo jeito, amados, que quando eu creio, amados, que quando Jesus Cristo estava naquela cruz, que ele estava dizendo, por que me desamparaste? O coração de Deus Pai também estava tão pequeno. Estava lá amargurado por causa do que estava acontecendo. Mas ele sabia o final da história. Ele sabia do que estava por vir. Por causa, amados, que era necessário que ele morresse naquela cruz, para que eu e você pudéssemos usufruir de tudo aquilo que ele tem para a nossa vida. Então, por favor, olha assim para mim, aponta assim para mim e diga, pega, pregador. Aleluia. Deus é bom. Isso mesmo. Briga comigo. É. Aleluia. Deus é bom, amados. É desse jeito. Ah! Mas de uma coisa eu sei, amados, que quando a gente começa cada vez mais a mergulhar naquilo que Deus diz na sua palavra, nós no meio da dificuldade, nós não vamos querer padecer. Nós não vamos olhar para Deus e simplesmente ficar gritando, perguntando onde é que Ele está. Nós vamos ter a certeza. Ele prometeu e Ele é fiel e justo para cumprir a palavra dEle na minha vida. Eu vou chegar lá. Eu vou caminhar e aonde Deus me disse eu vou chegar. No meu trabalho não vai faltar. A minha casa é um lugarzinho, um canto dos céus, aqui nessa terra. O meu marido não vai ficar lá nas drogas. O meu marido não vai ficar na bebida. Ele vai voltar para casa feliz da vida. Porque quando ele sai do trabalho, ele não quer ir para o bar. Mas ele quer vir para casa. Ele quer me ver. Ele quer ver meus filhos. Ele gosta de se enroscar nos meus cabelos. Aleluia. Mas o que é que às vezes as mulheres ficam dizendo? Senhor, cadê? Tu não dissesse. Por que é que nada está acontecendo? Da nossa boca só sai concordância com a palavra de Deus. Aquilo que é contrário é que o diabo quer dizer. É isso que ele quer que você fale. Mas da nossa boca não vai sair murmuração. Da nossa boca, mas não vai sair reclamação, mas da nossa boca só sai concordância com aquilo que Deus diz. E o que é que Deus diz? Que minha casa vai ser feliz. Aonde eu piso, ali é terra santa. Aonde eu coloco a palma das minhas mãos, ali vai prosperar. Então eu preciso ter medo do amanhã? Não, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ficar angustiado, mas eu preciso ter a certeza que o meu dia de amanhã vai ser melhor do que o meu dia de hoje. Mas o que é que às vezes acontece, amados? As pessoas elas começam a duvidar, mas sabia que não foi Deus que criou os problemas? Porque você pode até estar dizendo, Eduardo, você disse que Deus não é indiferente. Que Deus ele quer resolver a situação. Mas por que na minha vida não está acontecendo? Sabe por causa de quê?
Porque muitas vezes nós recebemos uma palavra da parte de Deus, mas começamos a duvidar, começamos a nos deixar pelo problema, a levar pelo problema. E isso causa problema. Vou traduzir para que você possa entender melhor. Quando eu recebo uma promessa da parte de Deus, que deixa mais a ansiedade, as dificuldades entrar no meu coração, sabe o que é que vai acontecer? A dificuldade, a ansiedade é como uma fenda para os teus olhos. Ela vai cobrir e você não vai conseguir enxergar o mover de Deus na tua vida. E você não vai conseguir escutar aquilo que Deus está te dizendo. Você não vai conseguir enxergar um palmo na frente do teu nariz. Então a ansiedade, ela é ladra de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Então não fica se descabelando em casa. Não fica olhando para um lado e para o outro, perguntando como vai ser. Porque, amados, não importa a maneira como Deus vai fazer, o que importa é que Deus vai fazer. Se Ele vai trazer uma moeda na boca de um peixe, vai ser milagre. É ou não é? Se eu vou precisar andar por cima das águas, eu vou andar. O que Deus não é anormal, é Deus fazer milagres. Então, eu posso crer no Senhor? Então, olha assim para mim e diz assim, prega, pregador. Isso, prega, prega. Fala, manda a palavra. É desse jeito. Pode brigar comigo que eu não me importo, não. Amém, amados? Amém, amado. Aleluia. E sabe outra coisa, amados, que também é ladra daquilo que a gente tem? É justamente nós começarmos a orar fora da palavra de Deus. E às vezes as pessoas começam, porque não conhecem a palavra, aí começam a querer fazer aquela oração de troca. Senhor, você sabe, eu estou com um problema. Mas se até o domingo, às 6:30 da noite, você não resolver esse problema, pode saber de uma coisa. Eu vou me desviar. Mas nunca eu vou querer nenhuma conversa com você. E, amados, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que Deus precisa de você ou é você que precisa de Deus? Amados, somos nós que precisamos dele. Então, para que nós vamos querer fazer charminho e dizer, olha, eu vou fazer bico, eu vou começar aqui a chorar e não quero nem mais conversa com você. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa. Não faz isso não, porque esse tipo de oração de troca não vai resolver nada. O que nós precisamos, amados, é começar a ler a palavra de Deus e criar vergonha na cara. Aleluia. Mas quando a gente começa, amados, a crer naquilo que Deus diz, nós vamos começar a orar de acordo com a sua palavra. E nós vamos começar a agradecer ao Senhor, não pelo problema, mas nós vamos agradecer ao Senhor, dizer, Pai, obrigado. Porque mesmo que essa dificuldade bateu na minha porta, eu sei o final da história. E o final da história vai ser um final feliz. Mesmo que o diabo tenha levantado um problema, mas esse problema vai servir de trampolim para mim. Eu vou dar voos mais altos. Não importa o que o diabo pense, que eu não sou uma lagartixa para ficar me arrastando nessa terra. Mas, Pai, obrigado, Pai, porque Tu me fizesses como uma águia, para eu voar mais alto, além dos problemas, além das dificuldades, porque Tu és Deus. E além do mais, Tu foi com minha cara. Aleluia. Deus é bom. Se Deus tivesse, amados, um espelho no banheiro dele, a tua foto estava lá. Para ele se acordar de manhã e olhar, eita, meu filho amado, a minha filha amada, em que eu sinto maior alegria. Porque ela não deixa se levar pelos problemas, mas o que é que ela faz? Ela crê em mim, ela crê na minha palavra. Olha como ela é linda. E anjos, vem cá, anjos, vem cá. Olha que coisa mais fofa do papai. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Levanta assim a mão e diga, sou eu. Isso mesmo, é você mesmo. É você mesmo. Não pense que é teu vizinho, não pense que é outra pessoa, não. É você mesmo. Porque Deus te criou, mas para a vitória. Sabe o que é que eu estou me lembrando, amados? De uma coisa. Todos aqui são maiores de idade, não é verdade? Então deixa eu te contar algo. Sabia que Deus já te fez vencedor desde o dia que você nasceu? Quando os espermatozoides que saíram do teu papai estavam procurando o óvulo da tua mamãe, havia muitos lá espermatozoides, tudo correndo. Sabe quem chegou em primeiro lugar? Deixa eu perguntar de novo, porque algumas pessoas não estão sabendo dessa parte. Isso, na verdade, é biologia? Eu não disse? Tem que perguntar antes para não falar errado, né? Mas você sabia que quem chegou em primeiro lugar foi você? Você sabia que Deus já te fez vencedor, mas desde o momento que você nasceu, sabia, mas que você já nasceu vencedor?
Então, amados, não fique indiferente para com Deus, achando que Deus é indiferente. Não fique olhando para Deus simplesmente por olhar e dizendo, Senhor, cadê você para poder resolver essa situação? E Deus está dizendo, filho, eu já te dei a autoridade para resolver esse problema. Então, filho, abre a tua boca. E sabe o que é que vai acontecer? É o diabo que vai ter que sair da frente de você. E não, amados, você ficar com medo, como um ratinho num canto de parede, se escondendo de um gato. Mas você é intrépido como um leão. Deus te fez forte. Deus te fez mais do que vencedor. Então, em cada momento da nossa vida, nós podemos nos levantar. Nós podemos dizer, diabo, eu não vou concordar com essa situação que você levantou. Que mesmo que você queira me mostrar o contrário, eu vou ficar com aquilo que Deus diz na sua palavra. E o que é que Deus diz na sua palavra? Que eu sou a menina dos olhos de Deus. Olha assim para mim, diga, pregador. Prega, pregador. Aleluia. Pode apontar o dedo para mim, eu não fico com medo não. Prega, prega, pregador. Pode dizer, pode dizer. Isso, eita, aleluia. É desse jeito. E sabe, amados, quanto mais a gente mergulha naquilo que Deus tem, cada vez mais você vai andar no sucesso. Porque é isso que Deus quer. O diabo não quer que você conheça a palavra de Deus, porque ele sabe que aí ele não vai ser, você não vai ser páreo para ele. Tá dando para você entender? É porque uma vez, amado, eu vou contar isso aqui para que você possa traduzir para você entender. Um dia eu fui lá em Guarabira, numa fazenda de um amigo meu, aí eu nunca tinha andado de cavalo. E eu subi lá no cavalo, né, e chegou um menino lá junto comigo, aí disse, ei, vamos uma pareia. E eu olhava para ele e dizia, vamos o quê? Uma pareia. Eu disse, rapaz, não leva mal não, mas o que é que tu tá dizendo? Que eu não estou entendendo nada. Mas pareia, mas é justamente uma corrida. Então eu estou dizendo para você que o diabo não vai ser páreo para você. Eu estou dizendo, amados, que o diabo, mesmo que ele se levante, mesmo que ele chegue por um caminho contra você, por 7 ele vai ter que fugir, porque Deus te fez mais do que vencedor. Então não acuse a Deus, amados, de ser indiferente, porque os olhos dele estão inclinados para você, os ouvidos dele estão inclinados para as tuas orações. Ele sabe do que você precisa, ele sabe, amados, dos teus sonhos, e ele é capaz de realizar cada um deles. Então olha assim para mim e diga, prega, pregador. Isso mesmo, é desse jeito. Porque assim, amados, é que é a nossa vida. Nós somos um povo, amados, mais feliz dessa terra. Deixa eu dizer de novo, amado, deixa eu dizer de novo. Peraí, deixa eu limpar aqui. Nós somos, eu e você, nós somos o povo mais feliz dessa terra. E quando a gente entende isso, amados, essa palavra entra no nosso coração, nós não vamos ser convencidos do contrário. Mas se você perguntar para mim, mesmo que você me diga, Eduardo, que Deus, ele resolve todos os problemas, as situações, por que é que acontece tanta desgraça no mundo? Deixa eu te contar. Sabia que lá no jardim do Éden, Deus fez tudo maravilhoso. Deus fez o que era bom e do melhor para mim e para você. Mas um dia, um jovem, parecido comigo, com a cara rosada, com a cara de bebê, Adão, chegou junto com Eva e resolveram fazer o que não devia. E por causa disso, mas eles deram a legalidade para que o diabo fosse o Deus desse século. Então, quando o diabo começou a reinar sobre essa terra, é por isso que há tanta desgraça nesse mundo lá fora. É por isso que a gente vê crianças sendo assassinadas. É por isso que a gente vê tantas enfermidades. É por isso que a gente vê tantas catástrofes. Mas não é Deus que proporciona. Porque Deus, a essência dele é amor. E nós, amados, precisamos ensinar para o mundo a verdade, para que o mundo possa entender que não é Deus que está causando todos esses problemas, mas Deus, ele é a solução de cada um dos nossos problemas. Para que você entenda melhor, deixa eu te contar uma história. Havia um homem, amados, para variar um pouquinho, se chamava seu Joaquim, e ele chegou na barbearia, pediu para fazer barba e cabelo. Enquanto estava lá cuidando da barba do seu cabelo, aquele seu Joaquim era um homem de Deus, cheio da palavra, mas cheio da unção. E ele começou a evangelizar o barbeiro. E disse, ei, você já ouviu falar de Deus? E ele disse, Deus? Que Deus? Esse Deus maravilhoso que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E o barbeiro disse, ei, pode parar. Não venha para mim com essa conversa de Deus, que Deus é bonzinho.
Porque nesse mundo lá fora tem tanta desgraça, acontece tanta coisa, tanta miséria, e você vem querer dizer para mim que o Deus, que é Deus de impossível, ele não podia resolver a situação lá fora. Esse não é Deus, não é um Deus de faz de conta. E seu Joaquim disse, isso é a sua opinião? Ele disse, é a minha opinião. Eu disse, tudo bem, foi lá, pagou o corte de cabelo. Quando o seu Joaquim ia saindo da barbearia, ele encontrou um homem, um mendigo do lado de fora, cabeludo e barbudo. E ele disse, eita, tá aí a resposta que esse barbeiro precisa. Pegou aquele homem cabeludo e barbudo, levou até dentro lá da barbearia e disse, olha, vem cá, eu não acredito que existe barbeiro não. E o barbeiro disse, como que não existe? Eu estava aqui agora, rapaz, eu cortei teu cabelo e fiz tua barba. Ele disse, não, se existisse barbeiro, esse homem não estaria cabeludo nem barbudo. Aí seu Joaquim disse, muito bem, tá aí a resposta do que a gente precisa saber. Ele só está cabeludo e barbudo porque ele nunca lhe procurou. Porque se ele tivesse lhe procurado, ele nem estava cabeludo, nem estava barbudo. Do mesmo jeito, mas é o povo que está lá fora. Eles padecem porque eles não têm conhecido ao Senhor. Eles sofrem, amados, porque não têm conhecido esse Deus, que é um Deus de milagres, que é um Deus que pode mudar a minha e a tua situação. Então nós podemos crer todos os dias e sabemos, amados, que o mundo lá fora padece, por causa que existe o Deus desse século. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, por favor, olhe assim para mim com muita alegria, diga, prega, pregador. Ixi, aleluia, Deus é bom. E como Deus é bom. Eita, estou começando a me animar. Pode correr, pode. Aleluia, aleluia. Deus é bom, amados. Mas de uma coisa eu sei, amados, que a gente não pode dizer para Deus que Ele é um Deus indiferente, que Ele não olha para a minha vida e a tua vida também, cuida de nós. Porque eu vou mostrar através da palavra que Ele tem cuidado de mim e de você. Sabe, amados, é bom demais conhecermos esse Deus. Um Deus que mudou a situação da minha filha. Minha filha estava no leito de morte. Ela não andava mais, ela não falava mais, ela estava lá como dormindo o tempo inteiro. Mas quando eu olhei para ela, amados, que Rita e disse, vamos orar? Amados, aquilo para mim, amados, foi bom demais. Porque começou a mudar a situação do meu coração. Começou a me sintonizar na sintonia certa. Porque eu tinha entrado na sintonia do diabo. Dizendo, eita, ela vai morrer. O que era que vinha na minha mente? Eu já vi ela no caixão. Eu já estava começando a murmurar e dizendo, mas Senhor, por que não eu? Eu já vivi, eu já tive filhos, eu já trabalhei, eu já te servi muito. Por que não leva eu? Porque minha filha tinha caído, amados, na mentira do diabo. É momentos de miséria que a pessoa passa por não conhecer a verdade. E quando a verdade chegou, amados, que abriu os meus olhos, eu disse, eita, rapaz, aonde era que eu estava? Eu estava no campo do inimigo, no campo da incredulidade. E o Senhor disse, isso mesmo, é desse jeito. E eu fiz a oração tão breve, a oração mais rápida que eu já fiz na minha vida. Senhor, obrigado, Pai, porque eu sei que tu sempre escuta as nossas orações. E eu, com uma autoridade, determino que essa enfermidade saia no nome de Jesus, seque desde a raiz. E sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Você sabe pelo menos o que aconteceu? Por acaso aquela imagem que o diabo quis trazer para mim, da minha filha no caixão, prevaleceu? Não! Aquela imagem, amados, que eu estava lá dizendo, mas Senhor, coitadinho de mim, por que você está fazendo isso comigo? Aconteceu? Não! Porque Deus, amados, é um Deus de milagres. O diabo quis roubar, o diabo quis destruir. Ele sabia, amados, onde era que meu sapato apertava. Então ele começou a querer me espremer. Mas é bom demais, amados, quando você é confrontado com a verdade. Quando Deus chega, amados, e começa a te sacudir, dizendo, rapaz, para com isso. Porque o teu lugar não é aí. O teu lugar não é um lugar de miséria. Mas eu te levantei para você reinar em vida. Então nós podemos, amados, todos os dias nos levantarmos e dizermos, Pai, muito obrigado. Porque eu não sou um pobre miserável nu. Mas eu sou filho teu. Tu me desses um anel para mostrar que me devolvesse a minha autoridade. Tu colocasse sandálias nos meus pés, porque não sou mais escravo. Tu, Senhor, mudasses as minhas vestes. Eu não tenho veste mais de amargura, mas as minhas vestes
são vestes de louvor. Porque em cada momento da minha vida, num momento de situação difícil, eu começo a cantar. Oh, oh, oh. Como é aquela da África que eu esqueci? Hoje eu sei quem sou. Oh, 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 oh. Guedinha me chama por louvor. Cadê ela? Mais de uma coisa eu sei, amados, cada dia mais. É bom demais, amados, podemos adorar o Senhor. E sabermos, amados, que em cada situação que se levanta, Deus está comigo. Deus é meu auxílio, meu socorro bem presente no momento de angústia. Você quer ver na palavra aquele que fala de andar no vale da sombra da morte? Abre comigo lá em Salmos, no capítulo 23. Salmos, capítulo 23. No versículo 5. Salmos, capítulo 23. No versículo 5, que diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Eu não disse que não era 25? Era no 23? 23, versículo 5, que diz assim: prepara-me uma mesa nas presenças. Eu não disse também que não era no 5? Era no 4? Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás. Não é com o meu vizinho, não. Não é com o pastor, não. É com quem? É com quem, meu amado? Tu tem certeza disso? Tu tem certeza, mas que no momento da angústia, você está lá cercado, porque a sombra ela te cerca. Você não tem para onde correr, ela está lá presente. E o salmista estava dizendo que mesmo que eu tenha num canto, aonde o diabo possa me cercar, aonde a morte está ali junto de mim, eu não preciso temer mal algum, porque eu sei, eu tenho a certeza. Não é uma esperança que talvez algum dia Deus esteja comigo, mas é uma certeza de que Ele está presente, de que Ele está me conduzindo e eu vou passar pelaquela situação. Então, é possível isso? Deixa eu te perguntar assim de novo, Amados, que eu acho que você não está muito convicto ainda não. É possível isso? Confiar no Senhor no momento de angústia? Confiar nele, mesmo que a situação aparente que não tenha mais saída? Eu posso confiar no Senhor? Posso. Tem certeza? Então, por favor, diga assim: prega, pregador. Pode apontar para mim, sem medo, assim: prega, prega, pregador. E algumas pessoas já começaram a desanimar. Mas deixa eu te dar a oportunidade de apontar. Levanta assim a sua mão, mesmo que seja devagar, levanta assim a sua mão e diga assim: pregador, prega, aleluia. Agora o negócio vai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. E guarda isso no teu coração. Infelizmente, até no meio do povo de Deus, às vezes é ensinado que Deus é um Deus que ele te mata, que ele vai colocar enfermidade sobre você para poder te ensinar alguma coisa, mas isso não é verdade. Eu me lembro, amados, quando eu morava lá em Campina Grande, eu participava de uma igreja onde era ensinado com relação a isso. Aonde, amados, um dia, para você poder entender a história toda, a minha irmã, ela sempre quando pegava algum dinheiro que era para dar de oferta na igreja de crianças, o que era que ela fazia? Ela não dava. Ela chegava na frente lá da igreja, ia comprar doces, bombons, pirulito, algodão doce, de tudo que era festa para criança ela fazia. Então ela nunca deu dinheiro na igreja que minha mãe tinha dado para ela. E um belo dia lá em Campina Grande, houve uma chuva com direito a raios, trovões, tudo que tinha direito. E haja a minha irmã chorar. E como ela chorava, era um desespero. E minha mãe olhava para ela e dizia: Jean, não fique preocupada não, que nada vai acontecer aqui. Nenhum raio desse vai bater em você. E ela chorando. E haja ela chorar. E quem disse que ela parava de chorar? Até a hora que minha mãe desconfiou que estava acontecendo alguma coisa. E chegou junto dela e disse: Jean, vem cá, o que é que está acontecendo? O que foi? Ela disse: mamãe, papai do céu está com raiva de mim. Mas por causa de quê? Por causa, mamãe, que todo o dinheiro que você me deu, mamãe, eu nunca dei de ofertinha na igreja. Eu chegava e ia comprar de bombons lá na frente da igreja. E papai do céu, ele está querendo acertar um raio na minha cabeça. Você nunca escutou isso?
Ou será que foi eu, o único que escutei, que se dissesse algum palavrão, podia ter certeza que ia cair algum raio, ia partir a tua cabeça? Ou será que você achava que era apenas eu que escutei, que aquela enfermidade era Deus me ensinando alguma coisa? Ou você é o único que nunca escutou, somente eu escutei? Que para você poder ter as suas orações respondidas, precisava ser a oração do pastor, porque a tua não valia. E sabe, amados, quantas pessoas padecem pela falta de conhecimento? E quem tira proveito disso? É o diabo. Quem está ali, amados, aproveitando, sabendo, amados, que o povo está padecendo, é o diabo e ele está feliz da vida. Mas nós não. Nós conhecemos a verdade e colocamos em prática a verdade. E é por isso, amados, que cada vez mais, quando o diabo se levanta, a gente já sabe, vai terminar em bênção. Quanto mais ele mexe com o povo de Deus, cada vez mais a gente tem a certeza de que vai ser um final feliz. Mesmo que ele chegue e olhe para mim, pode ficar lá, todo roxo, com o nariz sangrando, com a baba descendo pelo canto da boca. Mas eu não estou nem aí. Porque eu sei de uma coisa, a vitória é minha. Eu sei de uma coisa, que sempre quando Deus se levanta para o meu favor, né? Dá até para fazer uma música, não dá? Não rimou? Aleluia! Mais de uma coisa eu sei, amada. Isso mesmo, eu não fui chamado para cantar, não foi para pregar. Mais de uma coisa eu sei, amados, que essa palavra vai entrar no nosso coração. E como Deus nos mostra, amados, ali na sua palavra. Então me lembrei de uma história. Tu deixa eu contar uma história? Tá certo? Só essa, e depois eu leio uma passagem e a gente encerra. Havia 3 homens, amados, que estavam caçando. E no meio daquela mata, eles notaram que estava tendo um grande incêndio. O que é que eles fizeram? O primeiro achou que, por causa da sua grande inteligência, ele poderia subir numa árvore bem alto e, com isso, quando o incêndio passasse, ele não seria atingido. O segundo caçador, ele achou que a sua força poderia resolver o problema. E ele começou a correr para fugir do incêndio. E o terceiro caçador, ele parou um pouco e começou a orar, a buscar o Senhor. E cada vez mais que ele buscava, Deus dava estratégia para ele. Deus começava a trazer a solução para ele. E ele entendeu, através do Espírito de Deus que habita dentro de nós, que era para ele pregar aquele isqueiro que estava no bolso dele e começar a tacar fogo junto dele. E ele começou a fazer um incêndio aonde ele estava. E quando o incêndio começou a espalhar, ele pulou para o centro do incêndio, aonde o fogo já tinha passado. E o que é que aconteceu, amados? O primeiro, que achava que através da sua inteligência ele poderia resolver o problema, quando o incêndio chegou na árvore bem alta que ele subiu, o incêndio foi lá e o consumiu. O segundo, que achava que resolvia o problema correndo, ou seja, nas suas próprias forças, o incêndio também alcançou e ele também morreu. Mas o terceiro, aquele que foi guiado por Deus, ele já tinha passado por onde o incêndio já tinha passado e nada aconteceu. Agora eu vou trazer a moral da história para você poder entender. Deus, ele te ama tanto e ele não é indiferente para com a tua vida, que até para o juízo que vindouro, ele já proporcionou livramento para a tua vida. Sabia, amados, que ele sabia que um dia nós vamos estar diante de Deus e vai haver 2 tipos de julgamento. O primeiro vai ser para aquelas pessoas que conhecem a Deus e vão ser julgadas para receber o galardão da parte de Deus. E um outro julgamento vai ser um julgamento para aqueles que não conhecem ao Pai, mas esses daí que não aceitaram como Senhor e Salvador. E esse julgamento vai ser para condenação. E Ele, amados, te ama tanto. Ele não é indiferente para com a tua vida, que já de antemão Ele já providenciou um livramento para você. Mesmo que você achasse que Deus ele não te amava, que você estava sozinho sobre essa terra, não ache que isso não é verdade, porque Ele te ama muito. Ele te ama tanto, ao ponto de já providenciar um escape com antecedência. Então o julgamento você já pulou para o meio dele, você já passou. Alguém foi julgado no teu lugar, alguém já pagou a pena no teu lugar. Então você é livre para poder salmodiar o Senhor todos os dias da tua vida. Você pode viver uma vida, mas em verdadeira liberdade, porque Ele proporcionou. Então, amado, será que Deus é indiferente? Não. Antes mesmo que você nascesse, antes mesmo da fundação do mundo, Ele já tinha providenciado um escape para você.
Ele já tinha providenciado o Cordeiro Pascual, que iria morrer no nosso lugar. Então nós podemos ter a certeza, amados, que mesmo no meio de um problema, Ele vai estar lá junto conosco. Ele vai estar olhando para nós e dizendo: filho, você não está só. Filha, você não está só. Por causa da senhora, eu vou contar outra história. Aleluia. É desse jeito. É desse jeito. E sabe, amados, uma coisa, que havia um homem, para variar só um pouquinho, chamava seu Joaquim. Só um pouquinho. E sabe, amados, aquele homem, né, já vai para Campina. Aleluia. Passou na universidade, viu, gente? Estudando na universidade, que ó, top de linha aqui no Brasil. Aleluia. Ninguém notou que tu veio aqui na frente. Mas, amados, olha assim para mim e diga assim: prega, pregador. Isso, então deixa eu contar a história. E sabe, amados, havia um homem que, para variar um pouquinho, ele se chamava seu Joaquim, como eu já disse. E o que é que acontece, amados? Um dia, ele morava num reino, há muitos anos atrás. E lá naquele reino, amados, ele foi julgado injustamente de ter matado alguém do alto escalão daquele reino. E o juiz, infelizmente, estava no meio de toda aquela maracutaia, como também outras pessoas também. E chamaram ele e começaram a fazer um julgamento, mas um julgamento falso. Não tinha nada de verdadeiro. E o que é que aconteceu? Eles disseram: rapaz, esse seu Joaquim é um homem de Deus, vamos botar ele como um bode expiatório. É ele que vai pagar o preço, é ele que vai morrer na forca. Então o que é que fizeram? Fizeram um júri, colocaram seu Joaquim lá, e o juiz, que também estava envolvido, como eu já disse, na maracutaia, disse para ele: olha, seu Joaquim, como eu sou um homem temente a Deus, eu vou escrever no pedaço de papel o nome culpado, e no outro pedaço de papel o nome inocente. E eu vou deixar que você escolha o pedaço de papel. E aquele papel que você escolher, assim será a tua sentença. Só que o juiz, para não deixar a saída, escreveu no papel o nome culpado e no outro pedaço de papel escreveu o nome também culpado. Então não tinha mais saída para seu Joaquim. A forca o esperava. Mas, do mesmo jeito que seu Joaquim, da história anterior, esse seu Joaquim também era um homem cheio da palavra. E ele conhecia o Senhor, ele investia tempo em orar em outras línguas. Ele sabia que Deus não era um Deus indiferente, que não ia deixar ele sozinho no meio daquela situação. E o que é que aconteceu? Ele começou a buscar o Senhor. E Deus disse para ele: coma o papel. Ele não contou a conversa. E o juiz disse: seu Joaquim, levante-se e vem aqui na frente e pegue um papel, porque assim será a sua sentença, o papel que você escolher. E ele caminhou rapidamente, com passos largos, até chegar na mesa do juiz, pegou um dos pedaços do papel, botou rapidamente na boca e engoliu. E o juiz disse: eita, e agora? Como é que vai ser? Como vamos poder dar a sua sentença? Você comeu o papel. E ele disse: calma, seu juiz, não tem problema. Só é abrir o outro papel. A minha sentença vai ser ao contrário. Então, sabe o que aconteceu? Ele foi liberto. Então, será, amados, que Deus é um Deus indiferente? Será, amados, que Deus está olhando para a gente e deixando que o diabo prevaleça? Não, amados. Ele está olhando para mim e para você e abrindo portas aonde não existem portas. Ele está lá dizendo: isso mesmo, filho, eu sou contigo. Esse diabo sem vergonha, rabugento, não vai prevalecer sobre você, porque eu te criei para andar por cima e não por baixo. Eu te criei para ser cabeça e não cauda. Eu te criei para emprestar e não ficar tomando dinheiro emprestado. Mas eu te criei, filho, por sucesso. Então, todos os dias da nossa vida, nós podemos nos levantar e agradecer ao Senhor, dizendo: Pai, obrigado. Pai, obrigado, porque o meu dia vai ser um dia feliz. O meu dia vai ser um dia de sucesso. No meu dia vai ser um dia maravilhoso. Eu posso chegar no trabalho, o meu chefe pode estar lá com o machado na mão, babando sangue, mas mesmo assim ele vai olhar para mim, vai dar um sorriso e dizer: você vai ser o único que vai receber um aumento. Pode brigar comigo, mano. Brigue. Isso é. Como é que a gente diz, amados? Isso, é desse jeito. Ih, ficou silêncio de novo. Mas uma coisa é certa, amados. Nós vamos dar passos muito largos. Nós vamos além, amados, dos problemas e das dificuldades.
Porque a palavra que eu lanço sobre a tua vida é: esse mundo será pequeno para tudo aquilo que Deus tem para fazer através de você. Você vai ver aonde Deus vai te levar. Ele vai te levar aos 4 cantos dessa terra. E você não vai precisar ficar mendigando por dinheiro. Pessoas vão se levantar e vão dizer: você precisa de quanto? De 10 mil? De 20 mil? De 30 mil? Tome 50, para que você possa ir e anunciar as boas novas do Evangelho. Você precisa de quê? Está precisando de uma morada? A tua família precisa de quê? Eu vou cuidar da tua casa, enquanto você está indo lá fora anunciar as boas novas do Evangelho. Aleluia! Mas de uma coisa é certa, amados, isso é exagero. Rapaz, vai ver que Deus ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, se ele faz muito mais, amados, por que eu vou querer menos? Por que eu vou achar, amados, que Deus ele vai me dar alguns míseros reais para que eu possa sair de casa e a minha família vai ficar com fome, passando dificuldade, porque aqui nessa terra tem que ser o pó da terra, eu vou ter que ficar com a cara na lama. Não, amados. Deus diz na sua palavra que nós, como filhos de Deus, vamos comer o melhor dessa terra. E se eu vou comer o melhor dessa terra e eu estou fazendo os negócios dele, então pode ter certeza de uma coisa: se eu estou cuidando da casa do Senhor, Deus vai cuidar da minha casa também. Se eu estou honrando a Deus, Deus vai honrar a minha vida também. Se eu estou dizendo que nada mais me pertence, a minha vida não é mais minha, o meu trabalho não é mais meu, a minha voz não é mais minha, tudo o que eu tenho é dele. Então pode ter certeza de uma coisa: ele vai cuidar de você, ele vai cuidar dos teus bens, ele vai cuidar do teu sorriso, ele vai cuidar da tua família, ele vai cuidar da tua esposa, dos teus filhos. Aonde você for, Deus vai estar cuidando de tudo. Aleluia! Deus é bom, Deus é bom, Deus ele é muito bom. E sabe, amados, nós não vamos ficar aqui parados olhando o tempo a passar, mas nós vamos fazer a diferença. Nós vamos escrever uma nova história nessa terra. Escuta essa palavra que eu estou lançando sobre a tua vida. Você vai abrir as portas para as próximas gerações, um novo caminho. Deus está abrindo através de você. Você é ungido do Pai. Você foi ungido pelo Pai para anunciar as boas novas. Muitos milagres vão acontecer através da tua vida. Aleluia. Isso. Amado, deixa eu te ensinar. Briga assim comigo. Aponta assim para mim. Diz assim: pregador, prega. Pregador, prega. E sabe o que vai acontecer, amados? Milagres e mais milagres. Milagres e mais milagres. Deixa eu repetir, amados, para que sente no teu coração: é milagres e mais milagres vão acontecer na tua vida. Lá no meu trabalho, amados, a gente passou um período que meu pai chegava, olhava para mim e dizia: tem o quê? Pai, só tem um carro, vende para que a gente possa pagar as contas. E o que era que eu tinha que fazer? Ir lá vender o carro para poder pagar as contas. Tem o que mais? Pai, só tem o outro terreno que a gente tem. Vende para que a gente possa pagar as contas. Que meu pai nunca gostou de atrasar as contas para com ninguém. A gente padecia para que as contas fossem pagas. E como é que a gente começou a orar? O que é que a gente começou a praticar? A gente chegava, quando eu me casei com Rita, ela ainda não era crente, e eu dava o dízimo, eu era desviado, mas eu estava dizimando, eu dava oferta, porque eu sabia dos princípios que eu devia seguir. E sabe o que era que eu começava a declarar? Vai parar de ônibus aqui na porta. E chegava, amados, cada dia mais, e a situação difícil. A gente olhava para um lado, olhava para o outro, os concorrentes criando outro hotel lá perto. E o cara brigando com a gente. A gente botava R$10, o cara botava 5. Botava 5, ele baixava para 2. E os clientes da gente indo embora.
Era um hotel no esquina, ele abriu na outra esquina. E a gente olhava e dizia, rapaz, e agora? Como vai ser? Mas os princípios de Deus, a gente começou a cumprir cada um deles. E tinha dia que Rita olhava para mim e dizia, você vai dar R$100 de dízimo? A gente precisa desse dinheiro. Isso é um absurdo dar um dinheiro desse. É ou não era, Rita? Eu estou mentindo? Isso. É desse jeito. Aleluia. E sabe, amados, cada vez mais a gente começou a andar nos princípios e falar da forma correta. E não começar a declarar que Deus era um Deus indiferente, não perguntar onde era que Deus estava, mas por favor diga assim, pregador, prega, pregador. Isso. Briga comigo. Isso. E amados, a gente começou a caminhar naquilo que Deus tinha. E a gente começou a declarar. E sabe o que começou a acontecer? Sabe, aqueles ônibus que a gente declarava, começou a chegar. Chegou um e começou a gostar do trabalho da gente. E disse, rapaz, coisa boa, vocês aprendem bem e tudo mais, o negócio é bom. E começou a avisar para outras pessoas lá em Minas Gerais. E sabe o que começou a acontecer? Começou a chegar outro grupo, e de repente mais outro, e de repente mais outro, e aí peraí, vamos ter que começar a se organizar. Vamos começar a trabalhar agora, fazer um bom site, começar a trabalhar. E começamos a já nos organizar para aquilo que viria. Porque a gente sabe o Deus que nós servimos. E começou a chegar de ônibus. E sexta-feira, sabe quantos outros tinha lá na porta? 3. Ontem, quantos outros tinha lá na porta? Mais 3. Não eram os meses da sexta, não, já eram outros 3. E quantos mais vão chegar? De bocado, de mole, como diz lá em Campina Grande. Porque de uma coisa é certa, mas quando nós começamos a seguir os princípios de Deus, pode ter certeza de uma coisa, Deus vai estar olhando para você e dizendo, esse meu filho, ele está cumprindo com a minha palavra. Mesmo que o diabo tenha arrancado o chão dele, mas ele não desistiu, ele continua ainda crendo na minha palavra. Então, anjos, vão lá, tragam as riquezas das nações, para que ele veja que eu sou fiel e justo para cumprir a minha palavra nele. Diga assim, prega, pregador. Aleluia. Isso, desse jeito. Não tem mais ninguém que vai dizer prega, pregador. Isso mesmo, amado. É desse jeito, amados. E cada dia mais, amados, as coisas começaram a acontecer. Não por causa que Eduardo era o escolhido de Deus, mas Eduardo resolveu cada dia mais mergulhar no Senhor. E resolveu, mas mesmo que as pessoas olhassem para mim e dissessem, eita, lá vai o babão do pastor. E eu chegava na igreja, mas aquilo que era necessário fazer, eu fazia. Eu não estou dizendo isso para te convencer de alguma coisa, eu estou contando o meu testemunho. E o pastor Amaury disse, vamos trocar de lugar na igreja. O púlpito vai sair daqui, aonde ficava o açougue, que antes era um supermercado lá. E tinha um açougue naquele lugar. E a gente vai quebrar esse púlpito aqui, esse púlpito vai aqui para a lateral da igreja. Quem era que estava lá de noite? Com uma marreta enorme que eu peguei lá no trabalho, um carro de mão e uma pá? Eduardo. E sabe o que é que aconteceu, amado? Estava lá eu quebrando, Rita olhando e eu quebrando lá. E o pessoal lá do louvor foi ensaiar e olhava e dizia, para que é isso? Para que é isso? Preciso de tudo isso? Eu sabia do que estava acontecendo dentro de mim. O orgulho estava caindo por terra. Eu estava começando a enxergar aquilo que antes eu não via. E comecei a ver que é bom demais mergulhar no Senhor. E cada dia mais Deus foi acrescentando na minha casa, acrescentando junto com a minha esposa, acrescentando junto com os meus filhos, acrescentando junto com os meus pais. Porque, mas deixa eu te contar um segredo. Agora fica por aqui, tá certo? Tá certo? Você promete que não vai sair daqui? Aleluia. Isso. Amém. Pode brigar comigo, gente. Gente, não tem problema não. Pode apontar assim o dedão e dizer, prega, pregador. Isso, pode dizer mesmo. Aponta mesmo para mim assim, isso, pode dizer, amado.
E algumas pessoas ficaram com vergonha, não tem problema não. Mas o segredo é, o meu pai, ele não gostava de abraço nem de beijo. Ele dizia que homem não chorava. Hoje o meu pai, ele me abraça. Toda vez que ele me encontra, ele me beija. Ele diz que gosta de mim. E o que é que isso aconteceu? Foi por causa de quê? Por causa da nossa palavra. Eu não ficava dizendo, mas Deus, tu não está olhando as situações. Não, nós começamos a falar de acordo com a palavra, a viver segundo a palavra, a não sermos mais de nós mesmos. E o que aconteceu? Milagres. Aí quer dizer que desses anos todos, mas nunca a gente teve problema? Teve muitos. Situações difíceis, muitas bateram na nossa porta. Mas, amados, mas é bom demais. Sabemos, amados, que nós temos um Deus. Que um Deus, amados, Ele pode promover um final feliz na nossa história. Que sabemos, amados, que mesmo que a noite possa bater na nossa porta, mas o sol da justiça, ele vai brilhar. Ele não atrasa. Na hora certa ele vai chegar. E ele vai mostrar, amados, que no pedaço quem manda é ele. Ele vai mostrar, amados, que não é o diabo que consegue fazer as barbotas dele na nossa vida. E esfrega o dedo na nossa cara e fica mais perguntando, cadê o teu Deus? Mostra! Onde é que ele está? Era como se ele estivesse tirando onda, não é? Igual a Golias. E aí, não tem homem nesse negócio aí, não? Cadê? Vem pra cá. Mas o diabo é que ele vai ver. Diz assim, prega, pregador. O diabo é ele que vai ver. Que ele pode se levantar isso. O diabo ele pode se levantar quantas vezes ele quiser. Mas na verdade é ele que vai cair por terra. Nós estamos lá, amados. As pessoas olham para nós e dizem, rapaz, você é tão pequeno, com essa cara ruiva. Você é tão jovem. Quem é você para lutar com esse homem, um homem guerreiro, um homem tão grande, forte, cheio de tatuagem, com pince nos lábios? Não é que eu sou contra pince. É isso. Mas de uma coisa eu te digo, ele pode vir bufando, ele pode vir gritando o que ele quiser, e ele vai cair por terra na tua vida. É ele que vai cair. Acabou. Fui-me embora. Aleluia. Vocês podiam cantar aquele hino, aquele. É. Será que ele sabe? Sabe aquele, eu sei quem eu sou? Aquele lá da África? Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, eu sei que às vezes você pode olhar para mim e dizer, rapaz, esse bicho é meio doido. É, mas a gente não é doido não, amados. A gente ama o nosso Senhor Jesus Cristo. E com relação à música, vocês sabem cantar aquela música? Aquela da África? Sabe? É em Fá sustenido. Desculpa aí. Mas, amados, você pode dançar à vontade. Eu vou dizer isso. Mas eu vou dizer, amados, de novo, que talvez algumas pessoas não entendam. Você não tem problema dançar. Você é livre para dançar. Você é livre para pular. Porque nós somos, amados, comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Antigamente a gente corria atrás de um trio elétrico cheio de cachaça. Quando caía no chão, vinha um cachorro lá e lambia a cara da gente. E a gente achava o máximo aquilo, não é verdade? É ou não é, irmão? Era, não tinha nem vergonha na cara. Ficava lá, mas caindo, às vezes com um short no canto, aparecendo um pouco das nádegas, e não estava nem aí. Olhava assim, para que foi? Não era todo enjoado. Mas hoje, amados, nós podemos nos embriagar no Espírito. Hoje nós podemos dançar para o Senhor. Porque, amados, nós sabemos quem nós somos. Fomos comprados pelo alto preço. E é por isso, amados, que eu queria pedir, por favor, vamos ficar de pé. E, amados, você pode sapatear, você pode dar cangapé, porque você é livre no Senhor. Amém, amados? Então vamos adorar o Senhor.